E se a gente conseguisse falar com uma pessoa que sabe coisas que podem mudar a forma que a sua empresa conversa com seus clientes? O Caio Marim, que é o responsável pelo RCS do Google no Brasil, vai contar pra gente um pouco da sua trajetória e de quais são as novidades que vêm por aí para mudar o mercado de conversação que a gente hoje conhece muito bem. Então, se você não conhece o que é um RCS, o que é essa sigla, você já ouviu falar, mas na verdade não sabe nem como implementar na sua operação, esse vídeo vai fazer com que você consiga esclarecer essas dúvidas e trazer clareza para as próximas ações e quais os parceiros que vão te acompanhar nessa jornada. Mas antes de começar, eu quero deixar aquele convite especial para você poder curtir esse canal. Se inscreve, ajuda muito a gente. Tem um botãozinho aí, é só você clicar em se inscrever no canal para você saber de mais informações, porque vem muitas novidades por aí nos próximos dias. Se você gostou desse conteúdo, cara, compartilha com o empresário, compartilha com o seu grupo de empresários, de amigos que também fazem disparos, também relacionam com clientes, precisam vender mais no digital. Se ficar alguma dúvida adicional, eu recomendo você participar da nossa comunidade lá no WhatsApp. Eu vou deixar o QR Code aí na tela, é totalmente gratuito. Você pode entrar lá, escolhe quais dos grupos fazem mais sentido para você e participa com a gente dessa comunidade que cresce cada vez mais. Eu sou o Natan e você tá no canal da Faz Que Vende. Eu vou deixar com vocês uma gravação da nossa entrevista com o Caio, explicando tudo o que vem por aí sobre o RCS do Google no Brasil. Então acompanha comigo para você ficar ligado no que vem por aí. Caio, tudo bem? Beleza? Seja Fala, bem-vindo. Natan. Obrigado pelo esse bate-papo com a gente hoje. Muito bacana ter um porta-voz de uma empresa de grande porte e que está na nossa vida todos os dias. Então, assim, é muito gratificante poder estar aqui hoje batendo esse papo com você e principalmente você sendo referência num assunto que eu acho que vai fomentar muitos negócios nos próximos meses, nos próximos anos, que é a questão relacionada ao RCS. Antes de começar, eu queria que você dissesse um pouquinho quem que é o Caio, como que você veio parar nessa posição e o que que você representa hoje no Google Brasil ou o que que você se representa hoje como profissional do Google? Bom, Natan, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho mais de informação sobre o mercado conversacional, sobre o RCS com você, com a sua audiência. Bom, me apresentando, eu sou Caio Marim. Hoje eu sou responsável por toda a estratégia de go-to-market do RCS para empresas no Brasil. Já estou no Google já fazem quase 5 anos, mas eu já trabalho no mercado de canais conversacionais ou canais em geral, mais de 10 anos. Então, passei aí muitos anos vendendo SMS, implementando chatbot para Facebook Messenger, para WhatsApp. Então, conheço um pouquinho desses outros canais do mercado também, e-mail, voz, etc. E aí, há quase 5 anos com a RCS aqui na região. Acho que durante o nosso bate-papo, você vai ver que eu vou fazer muitas comparações aí com outros canais, onde o RCS entra, principalmente por conta desse meu background com outros canais e implementações de jornadas conversacionais. Então tá, vamos começar esse bate-papo com você numa informação que eu gostaria, eu acho que balizar as pessoas sobre o que é o RCS. Queria que você me respondesse o seguinte, se você pudesse explicar para o dono de uma empresa que está assistindo a gente agora, realmente a pessoa que de fato precisa de uma solução para conversar, para relacionar, para interagir com o lead ou cliente. O que na prática de fato é um RCS, essa nomenclatura, o que de fato é isso? Acho que eu não vou entrar no tecniquez do que significa o R, o C e o S aqui, né? A gente está até tentando desassociar um pouco o significado desse acrônimo e transformar ele em uma outra percepção. Por exemplo, quando a gente fala de 4G, 5G, a gente não fica tentando entender o que significa cada letrinha, cada númerozinho ali do termo. Mas a forma que eu gosto de explicar o que é o RCS é o seguinte: primeiro a gente tem que aterrizar. Todo mundo que está nos assistindo, nos escutando aqui agora, com certeza tem um smartphone, quase toda certeza, pelo menos a grande maioria, deve ter ali um Android ou um iPhone, tá? Tanto o Android quanto o iPhone, eles vêm com um aplicativo de SMS pré-instalado. Eu até faço essa brincadeira quando eu faço uma apresentação ao vivo, né? Tem alguém na plateia que não tem um Android ou um iPhone, então até hoje ninguém levantou a mão, pelo menos aqui no Brasil. O aplicativo de SMS ele vem pré-instalado de fábrica, então se comprou o celular já vem ele instalado ali dentro, né? Para o Android vem um aplicativo que chama Mensagens, Google Mensagens, e para o iPhone, olha que legal, chama Mensagens também, que é o Apple Mensagens. Quando a gente pega o RCS, a gente fala que ele é um canal, mas na prática ele é uma tecnologia. É uma tecnologia que a gente ativa por padrão nesses aplicativos de SMS que vêm pré-instalados e transforma esses aplicativos de SMS, que até então são super básicos, né? Só envia texto, não tem o nome da empresa, não tem logo, não tem nada, e as mensagens navegam na rede de voz. A gente transforma esse aplicativo em um aplicativo conversacional na nuvem. Então, aqui, entre muitas aspas, é como se ele virasse um WhatsApp. Tudo que você faz no WhatsApp, você faz aqui dentro. Cria grupos, manda sticker, manda imagem, manda vídeo,
tem chatbot, tem integração com CRM, então na prática tudo que você faz ali, em um você faz no outro, então ele transforma totalmente a experiência. Por que eu falo que ele é uma tecnologia e não um canal? É como se a gente fizesse uma comparação ali do e-mail e o Gmail e o Outlook. Na prática, o e-mail é uma tecnologia, o canal ali está sendo o Gmail, está sendo o Outlook, assim por diante, né? O canal é o Google Mensagens e o Apple Mensagens com a tecnologia RCS, fazendo esse upgrade da jornada. O cliente, ele tem que fazer alguma coisa para receber o RCS, ele disse que já vem de fábrica, mas existe algum tipo de limitação que a gente precisa se atentar na hora de trabalhar com essa tecnologia? Boa, só um ponto aqui. Tudo que eu vou falar aqui hoje está muito relacionado ao mercado Brasil. O RCS tem várias peculiaridades em cada mercado, tá? Então não leve o que eu estou falando aqui como uma realidade global do RCS. No Brasil, no passado, o RCS tinha que ser habilitado pelo cliente, o que era um baita de impeditivo para o crescimento dele, né? Quando eu comecei a trabalhar com RCS alguns anos atrás, a gente tinha um alcance na base de dispositivos móveis no Brasil de mais ou menos uns 30 milhões, ou até menos. Hoje a gente alcança 145 milhões de dispositivos no Brasil. Até um pouquinho mais, esse número aqui foi o último oficial que a gente divulgou um tempo atrás. Então, 145 milhões. No começo do ano, esse número era 135 milhões. Então, já cresceu 10 milhões. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, não, o usuário não precisa ativar absolutamente nada. Ele comprou um celular, esse celular já tem ali o aplicativo instalado e o RCS habilitado. Então, muitas vezes o brasileiro interage com o RCS sem saber que é um RCS, né? Ele acha que é um SMS verificado, um SMS com imagem, né? Um SMS diferentão que chegou ali para ele, mas já é o RCS. Então, claro que a gente tem aqui, primeiro, que quebrar um pouco essa barreira da consciência sobre o que é o RCS, mas a barreira de alcance do canal a gente conseguiu quebrar. Quem que não tem RCS hoje, Natan? Vamos lá. O RCS está disponível para as operadoras Vivo, Claro e TIM para celulares Android, inclusive todas as operadoras virtuais que usam a rede da Vivo, Claro e TIM, né? Vou dar um exemplo. A Nubank tem a Nucel, que é uma operadora virtual na base da Claro, se não me engano, então também tem RCS ativo. Para celulares iPhone, por enquanto funciona somente para Vivo e TIM. A gente deve lançar a operadora Claro para iPhone, espero que até o final de setembro desse ano. Tá chegando, né? Estamos aí quase no mês de agosto, falta pouquinho. Então, galera que está nos assistindo ou escutando aqui, que tiver iPhone, operadora Claro, segura um pouquinho que ainda já chega. Assim que chegar, esse número de 145 deve crescer ainda mais. A minha expectativa é finalizar o ano com mais ou menos 160 milhões, espero eu. É só isso que impacta? Não, a gente tem um outro fator também que impacta um pouquinho, que são, primeiro, celulares com Android anteriores ao Android 8, que é um Android já bem mais antigo, mas optou por não colocar para Androids anteriores ao Android 8, e também pessoas que têm o Samsung S22 ou anterior. Por quê? Porque até o S22, eu não sei se você lembra, a Samsung tinha um aplicativo de SMS proprietário, né, o Samsung Mensagem. Ele é compatível com o RCS, mas o usuário tem que ativar manualmente o RCS no Samsung Mensagens. A partir do S23, eles começaram a vender somente com o Google Mensagens instalado. Então, isso aqui a gente vai resolver como? Com o tempo, as pessoas vão comprando celulares novos, mas o número de 145 milhões de dispositivos no Brasil já estão aptos, já tem o RCS habilitado, é gigantesco, né? Então, é uma base bem grande que a gente consegue impactar hoje. Agora, uma coisa que a gente tem visto muito em outros canais é sobre o que dizem e o que eles se importam com o usuário, né? Sobre a questão da proteção de dados, sobre a questão da privacidade, a gente vem vendo esse mercado se fechar nesse sentido. E aí, eu te faço uma pergunta que é o seguinte, sobre a verificação de marca, como é que vai funcionar a questão do selo de uma empresa verificada para usar esse canal de RCS? Isso, por exemplo, resolve um golpe, por exemplo, que as pessoas podem dar em SMS, né, que é o padrão. Como que vocês veem essa questão com os parceiros e com as empresas que querem usar esse canal? O RCS, ele é um protocolo, uma tecnologia que foi padronizada e criada pela GSMA, há muitos anos atrás. A GSMA, para quem não conhece, é um grupo de mais de 600 operadoras no mundo todo que regulam e padronizam protocolos, etc., da indústria de telecom. Vou dar um exemplo, 4G, 5G, a GSMA foi lá e padronizou isso, todas as operadoras implementaram da mesma forma. Então, quando a GSMA criou ali o protocolo do RCS, há muitos anos atrás, o Google adquiriu uma empresa que estava começando a organizar toda essa estrutura para oferecer para as operadoras disponibilizar o RCS para seus clientes. Então, o Google, hoje, ele detém a infraestrutura, a parte técnica, para o RCS funcionar. Enquanto as operadoras oferecem o RCS em parceria com o Google, e elas são como se fosse um braço comercial. A operadora que define quem vão ser os parceiros, a operadora que define o preço em cima do modelo que o RCS tem hoje. A operadora, por exemplo, ela isenta também o consumo de dados do RCS, do usuário final. Então, se alguém tem um plano pré-pago, por exemplo, e receber um RCS, vai continuar interagindo da mesma forma, mesmo que não tenha dados mais no plano. Então, só tem vantagem quando a gente tem aí o Google junto com as operadoras oferecendo o RCS para o mercado. Então, quando eu sempre falo do processo de verificação, eu tive que explicar isso por quê? Porque hoje a verificação das empresas dentro do RCS, ela não é feita
pelo Google, ela é feita pela ABR Telecom, que é uma empresa que representa a Vivo, a Claro e a TIM, as operadoras no Brasil hoje. Então ela centraliza esse processo de verificação na BR Telecom. Hoje a BR ela tem um processo de verificação que foi desenhado aí entre várias mãos, né? A BR, operadoras e Google no Brasil, para a gente poder garantir que a gente vai combater fraude, vai melhorar ali a eficiência do processo, garantindo mais rapidez no processo de verificação de agentes. Só que a gente sabe que, primeiro, Brasil, Índia e alguns outros países são referência para fraude, digamos assim. E com o crescimento da RCS nos últimos anos aqui no Brasil, cresceu muito, a gente tem cada vez mais evoluído nesse sentido, tanto do lado de produto, para combater fraude, quanto no lado também de verificação de agentes. Hoje, o que a gente verifica junto ali com a BR é a empresa. A gente não verifica a campanha. Não existe template que nem tem no WhatsApp. A gente vai verificar que, de fato, vamos supor, sei lá, o Santander quer criar um númerozinho de RCS. A gente vai verificar que, de fato, essa requisição veio do Santander para que ninguém mais consiga ter Quando eu falo agente, para quem está nos escutando aqui, vocês estão familiarizados com o WhatsApp, né? O RCS não tem número de telefone. A gente chama de agente. Tem um nome. Nome Santander. Nome empresa. Enquanto no WhatsApp você vai ter telefone, tá? Então, quando eu falar agente, é a analogia para o telefone do WhatsApp. Então, a gente vai garantir que aquele agente criado pelo Santander é, de fato, de propriedade do Santander. Para operar no RCS com um canal corporativo ali, o RCS para empresas, então não dá para você ter acesso à API do RCS sem ser verificado. Isso traz uma vantagem muito maior de segurança. Por outro lado, também tem um processo operacional um pouco mais lento. Alguns canais do mercado, por exemplo, já acessam a API, mas não vai ter o selo de verificado. Aqui não. Todo mundo vai ter o selo de verificado, mas tem que passar por esse processo. Pode demorar ali até 5 dias, vamos dizer assim. E aí não é surpresa para ninguém, Caio, que 99,9% das pessoas que assistem ao nosso canal utilizam majoritariamente o WhatsApp nas comunicações, na questão de relacionamento, porque de fato é muito difundido. Quando a gente está falando do Brasil aqui, né, a gente está falando da cultura brasileira de comunicação, é justamente querer falar com o cliente, né, e não o cliente falar com a empresa. Normalmente é o que acontece hoje e é a dificuldade que os empresários estão encontrando diante desse mercado que está mudando a precificação e a cultura de uma forma geral. E aí, se a gente fosse fazer também uma questão de qualidade do RCS, o que você colocaria, por exemplo, de diferencial do RCS com outras plataformas e outros canais de comunicação? Se você consegue ver isso na prática para esse mercado, pequenos e médios empresários? Total. Acho que vamos dividir alguns pontos. Quando você fala pequenos e médios, hoje, o seu público aqui, a maior parte são pequenas e médias empresas. O RCS hoje tem mais ou menos 1.000 empresas ativas no Brasil. Dessas 1.000 empresas, a grande maioria é enterprise. Significa que ele não é para pequenos e médios? Muito pelo contrário, ele é muito para pequenos e médios também. É mais uma questão de que a gente ainda não começou a escalar para pequenos e médios, mas eu tenho vários pequenos e médios usando hoje, tendo resultados incríveis. Então, todo mundo que está nos assistindo, nos escutando, pode implementar o RCS hoje. Outro ponto, vocês que estão nos escutando aqui agora, tenho quase certeza já usam o WhatsApp, quase certeza. O RCS ele não vem para substituir o WhatsApp ou outros canais que vocês têm. Muito pelo contrário, ele é um canal que vai agregar valor nas jornadas que vocês têm hoje, sejam elas de marketing, sejam elas transacionais, atendimento ao cliente, etc. Então, é entender principalmente os diferenciais do canal para ele poder agregar no que a gente tem implementado hoje. Eu até brinco que se alguma empresa que estiver nos escutando agora não tem o WhatsApp, eu prefiro que vocês implementem o WhatsApp primeiro. Vai implementar o WhatsApp, um monte de gente já usa, é muito mais prático começar por ali e depois implementar também o RCS na sua jornada. O RCS começou a crescer muito no Brasil, inicialmente com campanhas de marketing ativas. Então, envio em massa lá no WhatsApp, eles chamam de templates, tem um template lá promocional de marketing, seria essa comparação aqui com o RCS. Principalmente por uma questão de preço, né? Um canal hoje que ele acaba sendo de 2 a 4 vezes mais barato, mas que também acaba trazendo um retorno muito, muito positivo ali para o cliente quando a gente chega até a última linha, né? Olhando ali custo de aquisição, custo de interação, por exemplo, um ROAS da campanha. Então, o RCS tem se diferenciado bastante nesse sentido. No entanto, desde o final do ano passado, a gente começou a posicionar o RCS como um canal cada vez mais conversacional, conectado ao ecossistema do Google. Ou seja, a gente está transformando o RCS em um canal gerador de demanda para o cliente. Ou gerador de demanda, ou que também está transbordando uma demanda que poderia ir para um outro canal, eventualmente mais caro, sendo absorvido ali no RCS. E como que isso funciona na prática? Imagina assim, você quer conversar com uma empresa, o que você faz hoje? Vai no Google. Sim, perfeito. Até para encontrar o WhatsApp da empresa, vai no Google, né? 70% dessas experiências online começam em plataforma, começam com buscas. E o Google, querendo ou não, é gigantesco, né? São mais de 5 trilhões de buscas de consumidores por ano. Google Maps com mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais aí também no mundo. Então é gente pra caramba. E agora imagina se a gente pega um canal conversacional e conecta no ecossistema do Google. Que as buscas são cada vez mais complexas. Imagina assim, hoje eu tenho 2 filhas. Não sei se você tem filhos, Natan. Tem 2 também. Tem 2 também.
pô, cara, eu vou comprar um sapato pra minha filha, a gente coloca lá, né? Comprar sapato bonito, leve, barato, que sirva a minha filha de 2 anos, que vai crescer sozinho com ela até os 4, que vai servir para outra quando essa aqui ficar mais velha. Então, as buscas são cada vez mais complexas e não necessariamente um site vai resolver essa demanda. Quando a gente coloca o RCS dentro da busca do Google, cara, a gente abre um espaço aqui para as empresas se conectarem com o cliente sem gerar fricção. Esse cliente não tem que abrir o seu site, encontrar o seu canal, ou te chamar no telefone, ou talvez acabar vendo um concorrente seu nesse caminho todo. A gente tem hoje alguns pontos de entrada no ecossistema do Google. Então, imagina que você buscou pelo nome da empresa, mais palavras-chave que remetem a atendimento ao cliente. Aqui eu estou com um exemplo da Gazin, um exemplo real. Se eu buscar por Gazin Chat, Gazin Telefone, Gazin Atendimento, falar com a Gazin, eventualmente eu vou ver um cardzinho que nem esse, onde eu tenho aqui o botão de RCS. Importante só destacar um ponto, Nathan, que quem está nos ouvindo, escutando aqui agora, quiser testar, pode testar com a Gazin, pode testar com a Leroy Merlin, eu vou trazer alguns exemplos, mas está disponível só para Android, tá? A gente só vai liberar isso aqui para iPhone quando a Claro estiver disponível no iPhone, e desktop acho que só ano que vem. Então, por enquanto, somente Android que tu consegue usar esses pontos de entrada que eu estou mostrando aqui agora. Um outro ponto de entrada que a gente tem também é na busca, mas são para buscas com jornadas de aquisição. Então, aqui está um exemplo Multimart, mas eu vou falar um exemplo do Brasil aqui, Leroy Merlin. Então, se você buscar só por Leroy Merlin ou Leroy Merlin mais jornadas de aquisição, por exemplo, Leroy Merlin ofertas, Leroy Merlin quinta, poderia aparecer um resultado orgânico com o botão de chat aqui embaixo. Tudo isso é busca orgânica, você não paga pelo Google por clique, nada, é busca orgânica. E um outro que são para jornadas de busca que não tem o nome da empresa. Então você não vai falar de Leroy Merlin, você não vai falar de Gazin, você vai escrever o que você quer. Eu busquei lá que eu quero tinta em promoção, piso vinílico. Eventualmente poderia aparecer a Leroy Merlin na busca orgânica com o botão de chat também. Isso aqui abre espaço pro RCS se tornar um canal muito diferente no mercado. Pra você ter ideia pra gente que aí, Nathan, AI Mode, sugerindo aqui o botãozinho de RCS, discador do Android. Imagina você viu um telefone, clicou no telefone antes de discar, vai aparecer a opção de mensagem aqui, agindo direto na redução de chamadas telefônicas ali para a empresa. E até mesmo no Google Maps. Imagino que muito do seu público aqui, né, empresários devem ter ali endereços físicos, conseguir ativar isso dentro do Google Maps seria incrível. E para quem já está acostumado lá com o WA.me, a gente tem o RCS.me também, para criar um link para o RCS, se o usuário clicar no link ou eventualmente um QR Code, abre a conversa via RCS. Caio, alguém clicou nesse botão e não tem RCS ativo ainda, é um celular da Claro com iPhone. O que acontece? Você configura um fallback, uma outra URL que direciona esse usuário, seja para o site, seja para o WhatsApp, seja para um web chat, para onde vocês quiserem, garantindo que aquele cliente, aquele usuário vai de fato encontrar um canal para conversar com a sua empresa. A gente está evoluindo agora também para Google Ads. Google Ads, por enquanto, está no piloto, então assim, para o seu público que é mais pequenas e médias empresas, ainda não está disponível, a gente está fazendo um piloto no Brasil para grandes empresas, mas a ideia é que até o final do ano, só que esteja disponível também para todo mundo. Então, quem já faz Google Ads em seu público vai poder fazer Google Ads, que são campanhas pagas na busca do Google com o RCS. Então, é uma baita oportunidade e mostra um pouquinho, né, para onde a gente está indo com esse canal. Um canal cada vez mais conversacional. Ficou muito claro a visão agora, de fato, do que o Google vê desse canal, e a importância dele como pilar inicial de bate-papo aí, de conversa. Quando a gente vai mais internamente para um chatbot mesmo, de interação com um cliente da base, ou um pós-venda, um follow-up, você enxerga espaço nisso também, no canal do RCS? Você vê espaço para isso, ou alguma referência de mercado que já faz isso hoje? Hoje, quando a gente olha para as histórias de sucesso da RCS, mais para o começo do ano passado, ao longo do ano retrasado, a maior parte dos cases eram marketing ativo, como eu falei, sem chatbot. O cara mandava ali um card, um carrossel, com um botãozinho que ia para o site, no site ele fazia a conversão. Ao longo do ano passado, a gente viu cada vez mais o RCS crescer com jornadas conversacionais ativas, sejam elas de marketing ou até mesmo transacionais. E para esse ano, com todos os pontos de entrada, cada vez mais jornadas receptivas, o cliente encontrando o canal dentro da busca do Google, conversando, interagindo com a empresa. Então, sim, ele tem crescido muito e principalmente agora também por uma questão de modelo de negócio. Quando uma empresa contrata o RCS, ela vai receber 4 precificações. Essas 4 precificações, eu vou comparar um pouquinho com o WhatsApp. O WhatsApp tem preço por caso de uso. A gente não tem preço por caso de uso, a gente tem preço por tipo de mensagem que você envia, ressaltando que isso aqui é o preço do canal. Então, se algum cliente contratar uma empresa que vai implementar ali o chatbot, vai implementar as integrações, essa empresa ela pode cobrar de uma forma distinta. Ela pode cobrar por usuários ativos por dia, usuários ativos por mês, mas aqui eu vou exemplificar como que é o preço Google e operadoras do canal para o parceiro. Como isso vai chegar para o cliente final pode variar um pouco. Acho que no WhatsApp é o mesmo sistema, né? Eles têm lá o modelo deles e cada parceiro às vezes repassa ou faz diferente. A gente tem o RCS básico. O RCS básico, ele é como se fosse um SMS verificado. Então ele tem a mesma limitação do SMS de caracteres. Para quem não sabe, no SMS só pode enviar até 160 caracteres. Se enviar mais que isso, paga por mais
mensagens, né? Então, e não dá para mandar imagem, não dá para mandar vídeo. A grande vantagem do RCS básico frente ao SMS, que é, além de ter praticamente o mesmo preço que o SMS, é que ele tem o logo da empresa, o nome da empresa, o selo de conta verificada, e você consegue ter relatórios de mensagens lidas, né? Mensagens abertas, o que no SMS não tem. Então, a gente tem muitas empresas hoje, praticamente quase todas, que usam o SMS migrando para o RCS básico. Porque se eu falar, cara, vai ter um negócio que é o mesmo preço, e vai ter tudo isso aqui a mais, você não quer migrar? Quero, né? Então, o RCS básico está crescendo bastante aí no mercado. E ele é muito usado para quê? Para envio de token, autenticação 2 fatores, algumas mensagens transacionais, né, que no WhatsApp eles chamam de utilidade, utility, também acabam vindo para cá, se você não precisar mandar imagem, etc. Isso aqui não é uma imagem, tá, pessoal? Isso aqui é uma prévia do site. Quando você manda um link aqui, ele abre uma prévia. Depois a gente tem a mensagem unitária. Se alguém estiver negociando com um parceiro, é basic e single, tá? Então, a mensagem unitária, ela tem tudo que o RCS oferece. Carrossel, imagem, botão, GIF, integração com a carteira do Google, integração com o Google Maps, dentre outras features que a gente pode falar mais um pouquinho. Só que ela é um pouquinho mais cara, porque esse mais caro aqui ele tá muito mais barato que outras coisas, tá? Então, e aí a gente tem as conversas. A conversa A2P. Para quem não é desse mundo de SMS, A2P significa Application to Peer. Como se fosse uma mensagem. Imagina que o application é, sei lá, o iFood, e o peer é o usuário. Então, o iFood mandando mensagem para o usuário. Então, é uma conversa iniciada pela empresa, né? No WhatsApp é o template, por exemplo. Mas como funciona aqui? Imagina que o Natan recebeu uma mensagem com um carrossel do barbeiro do Natan. Chegou lá. Se o Natan clicar nesse botão aqui e for pro site, não gerou uma conversa, ele foi pro site. Então, o barbeiro do Natan vai pagar por um unitário. Mas vamos supor que o Natan clicou no outro botão que abriu que ele mandou uma mensagem, que mandou um oi, ou o Natan escreveu aqui a mensagem. Se o Natan escreveu a mensagem, esse unitário ele vai deixar de existir, o barbeiro do Natan vai pagar por uma conversa A2P. E é um pouquinho mais caro, beleza? Mas ainda assim é mais barato. E aí a última é a conversa P2A, que é o Peer to Application. Então, é o peer, usuário, Natan mandou mensagem para o barbeiro, que é a aplicação. Então, aqui é a conversa iniciada pelo usuário, né? No WhatsApp eles chamam de service, serviço. Isso daqui, imagina que o Natan mandou mensagem pro barbeiro dele, o barbeiro não tinha falado com o Natan, tá? Ou 24 horas depois da última mensagem que o barbeiro mandou pro Natan. Abre uma conversa P2A. E hoje ela tem um custo zero de canal, por 24 horas. Então, ambas as conversas duram 24 horas, tá? Tanto a A2P quanto a P2A. E tudo que é trocado dentro da conversa é gratuito. Então, esse é o nosso modelinho hoje aí do RCS no Brasil. Quando você fala de canal, Caio, só para estar na mesma linha com você, canal seria as operadoras, seria isso? Isso, imagina assim, vamos supor que um parceiro quer usar as APIs do RCS. A API, a infraestrutura onde a mensagem trafega, ela está do lado do Google. Usa-se a API do Google, seja para enviar para Android, seja para enviar para iPhone. Agora, se esse parceiro quiser usar a API do Google, ele precisa ter um contrato com as operadoras. Ele vai ter que assinar um contrato com a Vivo, com a Claro e com a TIM. Ou usar um parceiro do mercado que já tem esses contratos assinados. Mas se ele usar um parceiro que já tem os contratos assinados, ele não vai ter acesso à API do Google de forma direta. Ele vai usar a API desse parceiro que ele assinou o contrato. Então, quem vai colocar um preço em cima de cada um desses modelinhos aqui na ponta é a operadora. Esse é um case bem legal, Natan. Refine é não sei se você conhece, uma barbearia na Faria Lima, que eles têm um serviço bem diferenciado, né? Eles vendem uma experiência completa ali para o cliente. Até acho que chamar de barbearia não é nem o nome, né? Eles falam que é grooming counsel, né? Então vai muito além da barbearia, né? Tem vários outros serviços para o público masculino. E eu gostei muito do case dele. Primeiro que é um case, é um envio de mensagem promocional, ali com algumas opções de serviço. Você pode fazer o agendamento, eventualmente um transbordo humano também para tirar dúvidas. Então, até responde a sua outra pergunta, né? Se o RCS ele é conversacional. Ele é um exemplo claro de que o RCS é conversacional. É também para pequenas e médias empresas e traz resultados incríveis. Então, aqui, quando a gente olha uma taxa de leitura de 45%, você pode até falar, pô, Caio, mas no WhatsApp a taxa de leitura é muito maior. De fato, o Refine usa o WhatsApp também, tem uma taxa de leitura muito maior, talvez 70% ou mais, dependendo da campanha, da promoção que eles forem fazer. Mas a gente não pode olhar só para isso. A gente tem que descendo mais ali no nosso funil. Quando a gente olha para a taxa de resposta, 29% no Refine foi muito boa essa taxa de resposta. Está em cima das mensagens entregues, 29%. Geralmente, o nosso bench fica bem abaixo disso. Então, 29% ficou bem acima do que a gente costuma ter de mercado pro RCS, então é um resultado super bacana. O que é a taxa de resposta que a gente fala aqui? Ou interação. São quantas pessoas interagiram com a primeira mensagem, ou com o nosso botão, a nossa interação alvo, target ali, dividido por mensagens entregues. E por fim, um ROI de 25 vezes do valor investido. Então, se a gente olhasse só para isso aqui, e comparasse com o WhatsApp, a gente talvez ia deixar o RCS de lado, mas quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que o WhatsApp, junto com o RCS, tem um potencial gigantesco de coexistência para campanhas de marketing ativo, para otimizar o resultado das campanhas. Porque o comparativo aqui não é RCS versus WhatsApp. O comparativo aqui é
RCS mais o WhatsApp versus o WhatsApp sozinho. Então, como que essa soma pode trazer um retorno melhor para minha empresa, seja ela pequena, média ou grande? Tá? Então, esse é um exemplo claro aqui de que o RCS serve para qualquer tamanho de empresa. O que você acha? Cara, muito bom o seu raciocínio, né? Porque a gente tem a percepção que é 880, né? Ou um ou outro. E aí, pelo que eu vejo, as pessoas procuram sempre uma forma de substituir, né, a aplicação anterior e não complementar. E eu vejo muito isso pela dificuldade de implementação, pela complexidade, né? É inegável que nos últimos anos, aí, mais o último ano, principalmente, a gente está falando especificamente da Meta, eles facilitaram muito essa implementação, né? Facilitaram muito essa migração para uma API oficial de uma forma geral. E aí, com isso, Caio, eu queria puxar com você até uma pergunta que é a seguinte: como que hoje eu coloco um RCS na minha empresa? Como que você recomenda fazer isso hoje? Qual que é o caminho que eu preciso seguir? Eu tenho algo, por exemplo, que é obrigatório para poder fazer? Digo isso para você que muitas das vezes a gente se pega em algumas limitações de mercado, nichos, por exemplo, que não são bem-vindos no WhatsApp, no sentido de divulgação. E eu, particularmente, o que eu mais recebo aqui no RCS aqui é questão relacionada a financeiro. Então, eu recebo coisas de empréstimo e tudo mais. Existe alguma limitação e como que você orienta as empresas procurarem sobre o RCS hoje? Qual que é o melhor caminho? Vamos lá. Acho que o melhor caminho, primeiro, é entrar no nosso site oficial, que chama rcsforbusiness.google. Nesse site oficial tem várias informações sobre o RCS, inclusive o nosso link de Encontre um Parceiro, onde você pode filtrar por região, você vai encontrar ali os parceiros que estão disponíveis na região que você quer implementar o canal. Então, o primeiro passo é conversar com um parceiro que vai te ajudar nessa jornada. Tá? Não dá para contratar RCS direto do Google. Então, muito cliente vem atrás da gente e fala, não, quero comprar direto. Não dá. Ah, mas eu quero me conectar com a operadora. A operadora pode se conectar, você pode conectar direto com a operadora se você for um provedor, também um parceiro. Um cliente final dificilmente vai conectar, vai assinar um contrato com a operadora. Ainda mais se você for um parceiro que está começando agora, que não tem volume nenhum de RCS, talvez assinar um contrato direto com a operadora não vai nem fazer sentido, porque envolve volumes mínimos garantidos por mês ali, você vai ter que pagar aquilo lá talvez sem ter volume nenhum rodando do seu lado. Então, o melhor dos caminhos, seja ela para um parceiro que está começando agora, ou seja, para um cliente que quer implementar o canal, é de fato olhar nossa lista de parceiros homologados, todos ali têm contrato direto com as operadoras, e de fato negociar com esses parceiros. Esse é o primeiro passo. Do ponto de vista do que é permitido ou não é permitido no canal, eu gosto de falar o seguinte: a forma mais fácil de saber é tudo que é permitido hoje no SMS é permitido no RCS, porque no final do dia o processo de verificação do agente, definição disso é feito pela BR representando as operadoras no Brasil. Mas também existe algumas regras políticas de uso do canal do lado do Google. Eu ficaria algumas horas aqui falando sobre isso, mas a melhor forma é vocês acessarem na íntegra isso. A gente tem o nosso site de políticas de uso, eu não sei se quiser compartilhar com você, Nathan, você pode colocar talvez na descrição também do vídeo. Lá vai ter, se vocês descerem, vai ter certinho o que é permitido, aliás, o que é proibido e o que é restrito. Tudo que é proibido, de fato, que tiver lá, não pode fazer. Agora, o que é restrito vai ter muito a ver com a legislação local de cada país. Tá? Então, mas em geral, o RCS ele tem menos restrições que o WhatsApp para alguns casos de uso. Então, dá um exemplo, né? A gente fala muito de campanhas de recuperação de crédito no Brasil, ou um nome mais difundido, cobrança, digamos assim. No RCS, a gente permite campanhas de recuperação de crédito, claro que com muita atenção a taxas de spam, a como que está controlando o opt-in dentro desse canal também. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com qualidade, está se tornando cada vez maior aqui do lado do Brasil. Então, vou dar um exemplo. Uma das minhas métricas do Brasil, que são a mais importante de todas, é a taxa de spam e taxa de leitura do Brasil. Hoje, isso tem um peso maior para mim do que a própria taxa, o próprio faturamento, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, isso reforça qual que é a nossa preocupação com a qualidade do canal perante a só aumentar, crescer volume, etc. Perfeito. A gente vê alguns casos, assim, meio sem sentido em outros canais. Por exemplo, no WhatsApp não ser permitido você vender medicamento controlado. Então, você tem uma receita dentro das políticas, uma farmácia, ela está infringindo as regras do canal de conversação, orientar o cliente, né, com a receita que ele está recebendo. Então, são casos, por exemplo, que não fazem muito sentido para o mercado brasileiro. E é uma linha muito tênue para quem utiliza. Então, por isso foi essa a minha pergunta para você, no sentido de hoje a gente vive uma dor do empresário de qualquer momento ele ter o número dele banido, ele ter o número dele restrito. E aí com o RCS, você disse para mim que você fica muito atento sobre a taxa de leitura e imagino também sobre a taxa também de banimento, né, das pessoas denunciarem. Como funciona isso na prática? Um canal pode ser derrubado do canal de RCS hoje? Hoje a gente tem agentes que podem ser suspensos, bloqueados no RCS, se esse agente ele infringir nossas políticas de uso. Então,
qualquer agente que infringir as políticas de uso do link que a gente vai colocar na descrição aqui do vídeo, ele de fato vai acabar sendo suspenso. Enviou conteúdo que era proibido, fez coisa que não podia, tem a suspensão. A gente também pode ter uma suspensão por uso abusivo do canal do ponto de vista de spam. Então hoje a gente tem um formato que a gente não tem ainda um modelinho que nem tem no WhatsApp ali, de limitação do número, de limitação de alcance para o spam, mas a gente vai notificando o parceiro algumas vezes sobre aumento da taxa de spam, até eventualmente a gente chegar e falar, olha, essa é a última notificação, se não for tomada alguma ação, esse agente vai ser suspenso. E aí na suspensão, a gente vai trabalhar em conjunto, o cliente trabalha em conjunto com o parceiro num plano de ação para tentar remover a suspensão desse agente, se for o caso. Quando tem questão de política de uso, aí não tem muito o que falar, né? A pessoa foi lá e não se atentou ao que podia ou não podia fazer no canal. Agora, a questão de spam, a gente está tentando melhorar esse processo, porque hoje ele é um processo que, junto com o parceiro, para tomar as tratativas, ele é um pouco manual. Então, quando a gente começa a escalar para pequenas e médias empresas, imagina que se eu tivesse aqui hoje, sei lá, 100 mil empresas rodando na RCS, ia ser extremamente complexo. Então, a gente está implementando agora, ainda não temos data para isso, mas a gente deve implementar no futuro próximo, no Brasil, o formato de reputação dos agentes. Um dos agentes de RCS, eles vão ter 3 reputações, entre elas alta, média e baixa. Essa reputação vai ser dada de forma automática, de acordo com a taxa de spam reportada pelos usuários ali no canal, e isso vai trazer limitações de alcance que aquele agente, para campanhas de marketing ativa, pode fazer. Então, isso vai automatizar mais, vai deixar mais fácil também para os clientes operarem isso, entenderem as regras do jogo, que hoje acaba não sendo tão claro, por não ser também não tão escalável. Mas a gente ainda não tem datas para lançar isso, mas por mais que possa parecer, vou colocar limite ali, mas na prática a gente deixando a regra do jogo clara, fica mais fácil para todo mundo, evitaria qualquer tipo de problema de bloqueio de canal sem saber o motivo e assim por diante. A gente está falando muito hoje sobre IA, né? Então, até o Google, ele é pioneiro em IA, em muitas coisas, inclusive nas questões ali de resposta no próprio pesquisador ali do navegador. Existe algum plano sobre isso, de ter uma IA generativa nesse canal para facilitar essa conversação? Como que você vê isso hoje para esse canal? O RCS, na prática, ele é um canal agnóstico à AI generativa. Você pode implementar, o cliente pode implementar uma jornada conversacional aqui usando qualquer AI que ele queira, né? Junto ali com um parceiro de solução, por exemplo. Tanto que a gente já tem hoje vários chatbots implementados por RCS que já estão usando AI generativa por trás. Eu posso mostrar alguns aqui agora usando Gemini, por exemplo, mas é uma questão muito menos do Google e muito mais do próprio cliente implementar isso com o seu provedor de solução. O Get Ninjas, ele também começa uma campanha promocional ali, com métricas super legais, e eventualmente você pode interagir com texto aberto, né? E aqui tem uma AI generativa por trás, conversando com esse cliente, com esse potencial lead para tentar converter. Então, totalmente integrado com a AI generativa para uma jornada conversacional. Então, não existe limitação técnica no RCS para isso. Tá? Então, por mais que o RCS pareça ser a evolução do SMS, e falar que ele é a evolução do SMS talvez limita o conceito de RCS como um SMS 2.0, ele está muito mais próximo de canais conversacionais como o WhatsApp do que do próprio SMS. Então, tudo que vocês fazem hoje no WhatsApp, vocês fazem no RCS. Desde que, claro, você tem aí a tecnologia do seu lado, tem um parceiro para poder implementar isso junto com você. Então, o Google é provedor da tecnologia, da API. Quem vai implementar é o cliente junto com uma empresa implementadora. Tudo que você apresentou, ele dá o sentido de que o Google está se movimentando para tornar esse canal viável, não só no mercado brasileiro, mas como também mundial. E como que você vê hoje para que quem está interessado, quem quer saber mais, quem está precisando de mais informações sobre isso, além da landing page que você apresentou, do portal ali sobre as informações, como que está essa divulgação do Google no Brasil? Se existem eventos, se existem parcerias com os provedores, né, com as empresas que são parceiras do Google hoje para prestar esse serviço? Porque eu imagino que é um trabalho a 4 mãos, né? Não só a plataforma, ela tem que fomentar essa cultura, né, fomentar esse canal, como você divulgar essa informação de uma forma geral, que igual você está fazendo aqui, né, Caio, que é divulgar essa informação para as pessoas, mas também os parceiros também têm que fazer isso também. Eu acho que isso muito também do marketing dos parceiros, divulgar esse canal de uma forma geral. Aonde que essas pessoas, aonde que essas empresas, esses responsáveis, esses profissionais vão procurar essas informações e o que vem aí de novidade, além disso que você divulgou? Você disse muito sobre até o final do ano. Como que a gente fica sabendo dessas novidades? Primeiro, os parceiros têm divulgado o RCS, mas existe um trabalho muito grande aí, né, do Google e junto com as operadoras para divulgar esse canal ainda mais, para ele não chegar só nas empresas, mas chegar no consumidor final também, do ponto de vista de ter um canal
que usuários possam conversar com usuários. No Brasil, ninguém usa o RCS para conversar com amigo. Usa? Ninguém. As empresas já têm bastante usando. Como eu falei, são mais de 1.000 empresas, a grande maioria, grandes empresas no Brasil usando esse canal. Principalmente segmentos de vários bancos, a gente tem Bradesco, Santander, Itaú, dentre outros. Segmento financeiro em geral, varejo, governo. Então já é um canal muito bem consolidado em algumas verticais. Quando a gente olha para o mundo, tem países que o RCS é gigantesco para conversa entre usuários. Estados Unidos, cara, muita gente usa o RCS para conversa entre usuários, alguns países da Europa. A gente quer fazer mais barulho sobre esse canal, a gente vai fazer mais barulho, mas a gente está aguardando o momento certo. Por quê? A gente vai lançar um branding do RCS no final do ano, espero eu. Mas ainda não existe um branding oficial. Né? Vocês vão ver as minhas apresentações, ali tem uma fonte escrito RCS com a fonte Google Suns, por exemplo. Né? Então, assim que a gente tiver, e brand não é só logo, né? O brand é posicionamento como um todo, até fazer um barulhinho disso aí nos próximos meses e começar, de fato, fazer barulho globalmente com esse novo posicionamento do RCS aí no mundo todo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Mas para quem quer saber as principais novidades do canal, o que está acontecendo, eventos, etc., tem alguns canais. O primeiro deles é me seguir nas redes sociais, tanto no meu LinkedIn, Caio Marim, quanto no meu Instagram, que é caio.marim, Caio com K. Pode deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Ver os parceiros que estão na lista do site, se já tem algum parceiro ali que você já trabalha, conversar com esse parceiro, porque eles também são um canal de divulgação dos eventos que a gente faz. Eu faço evento quase toda semana. Muitos eventos aqui no escritório do Google, alguns eventos também online. Então, usem o parceiro e usem meus canais para ficar sabendo dos eventos que a gente vai divulgar e alguma oportunidade vocês vão ter da gente se encontrar por aí nesse mercado. Então, acho que esses são os principais pontos, tá, Natan, para a gente ficar em contato. E eu queria deixar o meu recado final aqui também. É uma frase que eu sempre falo nas minhas reuniões, nos meus eventos, mas eu não me canso de falar ela, que é para de tentar escolher qual que é o melhor canal. Ah, mas que canal vai substituir esse? Qual é melhor que o WhatsApp? Não é? Porque não se trata de escolher o melhor canal. Sim, de saber explorar ao máximo a sua estratégia em todos esses canais. Né? A sua estratégia multicanal, a sua estratégia mini-channel. E assim eu gosto de finalizar, geralmente, meus bate-papos para convidar os clientes, as empresas que estão aqui nos escutando, nos assistindo, a testar o RCS, a dar uma chance para ele. Mas lembrar que o RCS é um canal, ainda não está na vida do brasileiro. Ele exige um esforcinho. Então, para ter o resultado daquelas empresas que eu mostrei para vocês hoje, eu mostrei poucas, mostrei 2 só. A gente tem mais de 45 histórias de sucesso públicas aqui no Brasil. Para ter resultado que as empresas estão tendo, exige um esforço de otimização, um esforço de conscientização, também com você explicando para o seu cliente que se trata de um canal novo, e um esforço aqui do ecossistema como um todo, né? Google, operadoras, parceiras, para divulgar mais esse canal no mercado. A gente vai chegar lá. O canal é super novo, né? Esse boom, pelo menos, é muito recente, e o crescimento está sendo muito acelerado. Eu queria poder compartilhar números de crescimento aqui, mas eu posso dizer que são números que surpreendem. Um dia a gente vai falar disso. Espero que no nosso evento, final do ano, a gente tem um evento a nível Brasil aqui no final do ano, que eu vou compartilhar alguns números novos. Mas esse é o meu recado final. Agradeço muito por todo mundo que assistiu e escutou aqui até o final desse bate-papo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O que você achou desse bate-papo com o Caio? Eu achei super 10. Eu achei muito construtivo e eu acho que os próximos meses vão ditar muito sobre o que vem por aí de novidades nesse mercado. A gente vem vendo que os canais estão mudando cada vez mais. É importante você estar com um parceiro de negócio que entenda da sua empresa. E também fica meu convite para você poder conhecer a Prism. Os links estão aqui na descrição. A gente ajuda empresas a construir essa jornada de forma mais clara e transparente para que você possa relacionar com o seu cliente. Independente do seu nicho de negócio, pode contar com a gente. Deixa essa inscrição no canal, ajuda muito a gente a chegar a mais pessoas, e compartilha esse vídeo com quem você conhece por aí que pode precisar também dessa informação. Eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Um abraço.